Boa noite, meninas, para quem eu não falei ainda, né? Hoje nós vamos finalizar a matéria Manifestações do Espírito. E falta a gente estudar 2 dons, né? E fazer umas considerações finais sobre o mover do Espírito. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre a variedade ou diversidade de línguas, que não é o mesmo que orar em línguas, o orar em línguas normal que a gente faz, né? Assim, que nos é aconselhado fazermos para a edificação da igreja. A edificação da igreja, no caso, é nós, né? A nossa edificação. A variedade ou diversidade de línguas, ela é uma expressão vocal mediante o Espírito Santo em idiomas nunca aprendidos pela pessoa que fala. Então, assim, a pessoa, às vezes, nunca teve contato com o hebraico e pode orar, nunca teve contato com o japonês e orar, né, e declarar, e revelar uma profecia para a igreja em uma outra língua, uma língua que ela nunca estudou, que ela não conhece, que ela não domina. E não necessariamente a pessoa que está falando vai compreender o que ela está falando. O que ela fala, tá? Para isso, aí vai ter o outro dom que nós vamos estudar após esse. É bem tranquilo essa variedade de línguas, porque ela sempre vai vir trazendo uma mensagem para a igreja, né? Ela, quando é falado, geralmente ela vem como se fosse como uma profecia, ela traz uma mensagem, uma revelação para a igreja, às vezes para aquele ambiente que as pessoas estão reunidas, às vezes para uma pessoa em específico. E a oração em línguas, que é essa normal, que todos nós falamos, podemos falar, é a língua do. Eu falo assim que é a língua dos anjos, que é a língua do céu, que é a língua que a gente. O nosso espírito comunicando com o Espírito Santo para que nós sejamos edificadas. Essa está disponível para todos. Já o dom de variedade ou diversidade de línguas não é assim, né? Ele é um dom e ele vai estar disponível para a pessoa quando houver a necessidade, quando para quem o Espírito Santo quiser, para quem Deus quiser que ele apareça, que ele flua, tá? Então, um exemplo muito muito usado é o que aconteceu lá em Pentecostes, em Atos 2, né? Que eles falavam e eram interpretados, né? Porque tinha pessoas lá de vários lugares que falavam, né, os seus dialetos, e eles entendiam o que era falado. Então, foi assim, a variedade de línguas e a interpretação de línguas que aconteceu lá. O outro dom, é o último dom nosso, ele é a interpretação de línguas, que é o dom de interpretação de línguas é a explicação do significado. O que isso quer dizer? É a interpretação da mensagem dada sobrenaturalmente pelo Espírito numa outra língua não conhecida pelos ouvintes. O Espírito concede a interpretação num idioma conhecido pelo povo para que a mensagem seja compreendida. Por exemplo, a Rê vai orar aí, ora numa língua e ninguém entende. Alguém, a Vanúbia, vai lá e entende e passa para nós. Foi falado XYZ. A interpretação, ela não é uma tradução. Quer ver? Porque se ela fosse uma tradução, ela seria literal, palavrinha por palavrinha falada. Ela é uma interpretação, porque na interpretação, o que a interpretação significa? Significa que você vai explicar, que você vai expor, ou que você vai revelar algo. Um exemplo que eu uso, porque eu não esqueço dele, foi o dia que o pastor orou pela menina, eu estava perto, e ele falou a palavra África.
E eu falei com ela, África. Aí aquilo revelou dentro dela. Quer dizer, ele ficou orando um tempão, mas para mim só veio a palavra África, né? Então, o quê? A mensagem que queria ser passada para a menina era através da palavra África. A Bia, né, teve lá teve no nosso encontro. Gente, deixa eu recusar aqui esses números estranhos que fica ligando, só um minutinho. A Bia teve lá, né, no nosso encontro e ela interpretou, né, o que a Diana falou, né? Tanto que ela falou, eu entendi só isso. Eu não entendi tudo que ela falou, porque a interpretação é assim, é uma frase, é uma palavra, ela expõe a ideia. E no que a pessoa, quem interpretou fala, as pessoas todas entendem. E a pessoa que, se for para uma pessoa específica que está recebendo a oração, ela vai entender que vai cair como uma bomba dentro dela, né? Porque é uma coisa sobrenatural, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: a Bíblia fala sobre interpretação, sobre variedade de línguas, o seguinte, que se a gente for orar em público, que a gente ore, que alguém interprete e tal, né? Mas eu vejo o seguinte: se nós todos aqui, no momento de oração, a gente começar a orar em línguas, não vai causar estranhamento, não vai causar nada, porque a gente sabe que estamos orando em línguas no momento de edificação. Mas se a gente estiver num outro ambiente que tem pessoas que não conhecem, que não sabem, né? O ideal, se a pessoa for orar, que alguém interprete. É a recomendação de Paulo na Bíblia. Não é uma regra, não é uma lei, é uma recomendação dele. Até porque lá em Pentecostes foi eles falavam que eles estavam, né, como loucos, embriagados. Essa questão do embriagados não tem a ver com oração em línguas, né? Porque orar em línguas não é coisa de embriagado. De embriagado é outras coisas, né? O fato de orar e interpretar em outras línguas não é coisa, não levaria as pessoas a acharem que eles estavam embriagados. Mas então ele recomenda para que não seja, para que seja interpretado, para que o culto seja ali fluindo e que não cause estranheza, que se a pessoa falar, que seja traduzido, que alguém traduza, ou que a pessoa fale só para ela. Mas, por exemplo, isso é a oração em língua, porque acontece muito da pessoa orar em línguas e ter alguém que interprete, ou acontece da pessoa orar em outro idioma e alguém que não conhece aquele idioma interpretar também. Acontece isso. Um ora em japonês, o outro que nunca viu falar japonês também vai interpretar a mensagem, vai, né, traduzir, não é traduzir, vai realmente interpretar o que a pessoa quis dizer. Acontece, sim, eu já vi acontecer, então é muito comum que isso aconteça. Então, que nós estejamos, a Bíblia fala para a gente orar, né? Tem um versículo que eu preciso achar ele aqui, eu já li ele hoje. Aqui, ó. Bom, deixa eu ver aqui. Qual que é? É um versículo que fala para a gente orar. Aqui, ó. É 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Que a gente ore para que a gente possa, tanto quanto falar em outras línguas, como que a gente possa interpretar. Paulo recomenda que a gente ore para isso, para que esse dom venha sobre nós, né? Que a gente consiga interpretar o que está sendo falado em outro idioma. E que a gente tenha, às vezes, a gente vai estar ministrando em algum lugar e tem uma outra pessoa que não conhece o nosso idioma e a gente vai trazer uma palavra para ela no idioma dela, né? E ela vai entender. Então, assim, isso é um dom que é importante a gente ter para ministrar o evangelho, para pregar o evangelho,
para que todos possam entender. Porque se a gente olhando lá em Pentecostes, em Atos 2, a gente vê que tudo lá, que tudo que a oração deles, que o que eles falavam, estava sendo entendido. Né? Aí, agora, eu quero falar sobre, a aula hoje é bem curtinha, tá? Reações e manifestações do Espírito. O que acontece? Tem muita coisa que pode acontecer quando o Espírito Santo se manifesta, tá? Geralmente depende da nossa exposição, do nosso controle. Porque o Espírito está no nosso corpo. E nós podemos ter o controle sobre o Espírito. Podemos, como que eu falo? Conduzir as coisas. Só que tem hora que se a manifestação do Espírito viesse, o Espírito Santo, ele pode chegar de uma forma que a pessoa vai simplesmente não ter reação, ela não vai conseguir, ela vai perder o controle do corpo dela. E um desses momentos, quer ver, ó, reações, um desses momentos foi lá em Pentecostes, ó, quando o Espírito Santo caiu sobre os primeiros crentes, em Atos 2, a multidão ficou perplexa, achando que eles estavam bêbados. Essa percepção não pode ter sido gerada pelo fato de que aqueles crentes falarem línguas natais, daqueles que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Então, tinha, né, pessoas que falavam de línguas diferentes lá. Falar outro idioma não leva ninguém a agir como quem está embriagado. O que percebemos é que muitas vezes, ao estarmos cheios do Espírito, nosso corpo pode reagir de forma estranha e incomum, especialmente para a mente natural. Então, pode acontecer da gente ter reações que a gente não vai conseguir ter o controle, tá? Vamos ler Efésios 5, 18 e 19, que fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Deixa eu ler também. Deixa eu virar aqui. Uma das coisas que pode acontecer é a pessoa cair no espírito. Uma das manifestações. O que é esse cair aqui? Por exemplo, aconteceu quando os soldados foram atrás de Jesus. Que Judas entregou ele e tal. Que no final, quando eles falam assim, que Jesus pergunta, né? A quem buscais? Aí Jesus responde, a Jesus, não, eles perguntam a quem, né? Jesus pergunta a quem buscais, e aí eles respondem, a Jesus o Nazareno. Aí então Jesus falou, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles, e o Judas estava lá com eles, né? Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, isso pode acontecer. A presença do Espírito Santo na pessoa ser tão forte que o outro não consegue ficar em pé. Entendeu? Eles só pegaram, gente, esse povo, eles só pegaram Jesus porque tinha que se cumprir. Eles não conseguiam, se Jesus não quisesse, eles não chegavam até ele. É porque alguém tinha que morrer. Alguém tinha que passar, né, por tudo isso, por plano da redenção. Então, senão, eles não chegariam aqui. Eles caíram, eles recuaram e caíram por terra. Isso aqui é uma manifestação do Espírito Santo. Outra foi em Mateus, essa aqui foi em João, né, o João 18. Em Mateus 17 também fala que os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo. Caíram também, perderam o controle. Que foi depois que Jesus foram assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular no alto monte. Jesus levou eles no alto monte,
Aí teve a manifestação lá, eles queriam construir a tenda e tal, ali eles caíram também. O poder do Espírito foi tanto que eles também caíram. Outra vez foi em Atos 9:4, que fala assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo também caiu no Espírito. E a gente vê aqui que ele caiu sem ter aceitado Jesus ainda. Os soldados também, eles caíram, é o que? É o poder do Espírito ali, né? Aí, outra coisa que acontece é levantar. O Espírito Santo levantar a pessoa. Isso aconteceu em Ezequiel. Quer ver? Eu vou ler aqui para vocês, Ezequiel 2:2, que fala assim: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. O Espírito, quer ver? Ezequiel, e Ezequiel 43:5 também fala: o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Outra passagem lá no Antigo Testamento, né, que aconteceu com Ezequiel. O Espírito levantou ele, conduziu ele para fazer alguma coisa. Tem também outra manifestação, é a pessoa cair como morto. Isso aconteceu em Mateus 28, que os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos. Aconteceu isso lá também. Quando Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e viram que, né, que Jesus já não estava lá, que o anjo moveu a pedra, né, que o anjo falou com elas, nesse dia também, eles caíram como mortos. E em Apocalipse 1:17 também fala, ó, quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Também, né, Apocalipse a gente sabe que foi João, né, que escreveu. Outra coisa é a pessoa ficar muda, a pessoa não conseguir falar. Aconteceu também em Ezequiel 3:26, ó. Farei que a tua língua se pegue ao seu paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Outra passagem, outra coisa é a embriaguez, né, que foi o que aconteceu em Atos 2, que eles ficaram embriagados. E as pessoas que vinham de fora ficavam zombando, dizendo que eles estavam embriagados. Eu acredito que eles ficavam lá rodando, dançando, caindo, levantando, aquela coisa toda, né? Porque se a gente olha um bêbado, ele esbarra em tudo, ele tromba na parede, ele vai, ele segura, e ele cai, ele levanta, né? Só a gente olhar um bêbado aí na rua que a gente vê. E Jeremias 23:9 também fala sobre essa do embriaguez. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Jeremias aqui estava tomado pelo Espírito. O Espírito Santo tomou conta dele, que ele estava como se ele tivesse embriagado, ele perdeu o controle. O Espírito Santo tomou o controle, né, dele aqui, nessa passagem aqui que ele fala. Outra coisa do Espírito é o transporte, esse que a gente tanto está querendo, né? Que o Espírito, ele pode nos transportar, gente. Quer ver? Ó, lá em 1 Reis, 18:46, olha. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Ágabe, até a entrada de Jezreel. Foi feito o transporte com o Elias aqui. E em Atos 8, vou até ler. Atos 8, 38 ao 40, fala assim, ó, que é com Filipe. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Essa aqui é uma outra passagem, né? A gente sabe também que o Espírito Santo levou Jesus, transportou Jesus, então ele pode nos transportar. Tá aí, gente. Tá disponível para transportar, tá? Agora, existem as reações humanas. Essas aqui são reações que a pessoa não tem o controle, de forma alguma. A pessoa, gente, acontece. Acontece, a pessoa não sabe nem o que é que está acontecendo, só acontece. Aí existem as reações que a gente consegue perceber que está fazendo, que está acontecendo. Embora a gente não tenha muito controle, a gente sabe. E para a gente parar, a gente se esforça muito e consegue parar. Agora, quando é o espírito que toma, é só na hora que ele quiser que a situação vai parar. Ó, umas reações: pular, dançar, rir, correr, cantar, bradar, regozijar, chorar, gemer e outras. São as reações que o homem tem com a sua vontade e as pode controlar, pois o espírito do homem está sujeito ao homem. Isso está escrito em 1 Coríntios 14, 32, que fala assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. As reações variam de acordo com a personalidade do indivíduo, assim como quando sofremos um choque elétrico. Cada um de nós tem reação diferente. O que acontece aqui? Tem pessoas que são, assim, muito sérias, muito, assim, mais quietinhas, então a manifestação vai ser uma coisa tranquila, o espírito vai estar ali, mas ela vai ficar tranquilinha, às vezes ela vai dançar um pouquinho assim, devagarinho e tal, mas porque ela tá ali, assim, ela tá consciente do que está acontecendo. Então, ela tem um certo controle. Eu não diria muito controle, não, um pouquinho. Tem um vídeo do Kenneth Reagan que ele tinha a unção do riso, né? Aí tinha um cara lá na igreja, lá no negócio, não sei se era um seminário, o que é que tinha, e esse cara é muito sério, muito, muito, muito quietinho, assim, todo polido, muito, chegava sério, não ria, não era aquele cara brincalhão, assim, fanfarrão. Um dia, a unção do riso pegou esse cara. Tem um vídeo no YouTube. Esse cara ria tanto, que ele rolava no chão, ele caiu da cadeira, rolando e rindo. Então, assim, aí depois, ele vendo o vídeo, aí tem o vídeo dele vendo o vídeo, ele não acreditava que ele tá assim, não é possível que sou eu que tô rindo, que estou fazendo isso. Então, assim, às vezes a gente tem, às vezes a gente está mais com a mente mais ligada aqui e consegue ter um certo controle, mas não é sempre não, tá? Olha, uma coisa que é muito comum é o riso, é a pessoa rindo. Gente, a Bíblia fala que o reino é paz, justiça e alegria. Uma pessoa alegre é uma pessoa que ri. O Espírito, lá no fruto do Espírito, está lá alegria. Então, a alegria, rir, é uma chave para a gente, para nossa, sabe, para o mover, para o Espírito Santo. Uma simbologia do Espírito Santo em nós é a gente rir muito. Eu me lembro, um outro um testemunho. Um dia eu estava ainda frequentando a igreja, isso foi 2018 ou 2017, não me lembro bem a data. E eu estava num culto, e eles estavam cantando lá no louvor, e gente, eu fui tomada, e eu comecei a rir, e eu ria, que eu gritava, tá? Era um riso alto, e começou a sair lágrima no meu olho, de tanto que eu ria, eu sei, assim, porque, gente, eu via o que estava acontecendo, mas eu não tinha o controle de parar. E eu ria, sabe? Era um negócio, e eles estavam cantando aquele hino assim, para cadeias quebrar, sabe? Então,
ouço cadeias quebrando, e eu ria, e eu ria. E o Espírito Santo falava comigo assim: é assim que vai ser agora. Daqui para frente é assim que vai ser, é alegria. E o Espírito Santo mostrou, o meu irmão estava preso, mostrou que o meu irmão ia sair. Gente, isso foi no domingo. Na terça-feira, o meu irmão foi solto. Meu irmão realmente saiu da cadeia. Gente, mas foi um negócio tão assim que todo mundo daí. Depois o pessoal ficou comentando. Como se eu estivesse já atrapalhando o culto, porque eu não parava, eu não parava. Foi muito tempo eu rindo, eu ria assim. Aí o pessoal foi me segurando, que eu fui perdendo a força, acho que parecia que eu ia cair, né? E uma irmã lá foi me segurando, até que ela conseguiu sentar e eu fiquei sentada e eu ria, eu não parava de rir. Eu não faço a menor ideia o que foi a palavra, o que foi. Eu só ria lá no culto. Então, pode acontecer. Em qualquer lugar que a gente tiver, independente da situação, de você ser tomado, né, do Espírito Santo se manifestar nessa forma de riso. Porque é muito comum nos cultos. Ó, aí, olha só, eu não tinha lido isso aqui. Aí está escrito aqui na apostila, ó, a alegria deve ser o resultado normal da atuação do Espírito Santo. Então, quando tem o Espírito Santo, tem alegria. Quer ver? Vamos ler aqui Isaías 61, 1 e 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Aí já passa por 3. Por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Então, o Espírito Santo, ele traz óleo de alegria para nós. Vamos ler Neemias 8:10. Deixa eu aceitar essa marca aqui. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Outro versículo, Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, gente, saibamos que um mover do Espírito Santo em nós, uma das nossas reações ao Espírito Santo é o riso, é rir muito, é ficar alegre, tá?